O Flamengo vai encarar o Unión La Calera, lá no Chile, em busca de uma vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Um dia para ficar marcado. Afinal, foi a primeira vez em 112 partidas que ele começou o jogo com a braçadeira. Com vocês, o capitão Gabigol. A gente tá aqui porque é diferente, não é igual. Nós somos diferentes, escolhidos. A temporada começou como ele gosta. Tem mais gols do que jogos. Gabigol é um dos artilheiros da Libertadores com 5 gols. O Flamengo joga hoje pelo torneio continental contra o Unión La Calera, na cidade chilena de La Calera. Se vencer, garante a classificação antecipada para as oitavas de final. Rogério Ceni tem 5 desfalques. Diego Alves, Gerson, Rodrigo Caio, Michael e René não viajaram. Vamos jogar num campo sintético. Vai ser difícil, é muito diferente, disse o chileno Isla, que vai jogar pela primeira vez por um clube profissional no país onde nasceu. O time que vai a campo hoje deve ter Hugo ou Gabriel Batista no gol, Isla, Bruno Viana ou Gustavo Henrique, William Arão e Felipe Luiz, João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Ah, Gabigol loiro de titular. O Tolor esquece! Quando o Tolor esquece! Esquece! O Gabi faz gol de todos os jeitos e com todos os tipos de cabelo, mas parece que assim ele se sente ainda mais confiante. Talvez porque no título da Libertadores de 2019, com aqueles 2 gols decisivos, ele também estava desse jeito. Só pra gente já ir pro Flamengo, porque eu quero que você me ajude aqui num negócio, ó. Eu vou ler uma mensagem de um rapaz que tá com a gente, o Diego Rafael falou assim, não, o Diego Rafael não, perdão. O Fernando Bento falou assim, esqueça os jogadores do Flamengo, pra essa seleção só tem um jogador, dando a entender que também vai todo mundo pra lá pra jogar em função do Neymar, né? E aí você cria um outro problema, porque você tira todo mundo pra deixar no banco ou pra botar fora de posição, mas aí, Ivana, a situação do Flamengo, eu quero que você me ajude a interpretar o que vai acontecer com esse Flamengo, assim, pra gente definir. A situação do Flamengo quando tira todo mundo que tem sido convocado é essa aí que a gente vai botar na tela, ó. Vamos ver como é que fica a escalação do Flamengo quando a gente tira todo mundo. Diego Alves, beleza, tá ali no gol se não tiver tratando a lesão até lá. O Mateuzinho vai pra lateral direita, a zaga tem o William Arão, já não tem o Rodrigo Caio que anda machucado, mas também teria o Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Na esquerda o Felipe Luiz, que não tem sido muito olhado, né? O João Gomes de primeiro homem no meio campo, o Gerson tá aí porque ele não foi convocado e a gente levou esse critério em conta, né? Quem foram os últimos convocados. Agora olha a frente do Flamengo, tem o Diego, Michael na esquerda, Vitinho na direita e Rodrigo Muniz. Dá pra definir esse Flamengo do mesmo jeito, Ivan? Se a gente levou o critério que a gente adotou, né, Dani, que você colocou bem, a gente levou em consideração os jogadores do Flamengo que já... O Flamengo joga hoje pelo torneio continental contra o Unión La Calera, na cidade chilena de La Calera. Se vencer, garante a classificação antecipada para as oitavas de final. Rogério Ceni tem 5 desfalques importantes. Diego Alves, Gerson, Rodrigo Caio, Michael e René não viajaram. Vamos jogar num campo sintético. Vai ser difícil, é muito diferente, disse o chileno Isla, que vai jogar pela primeira vez por um clube profissional no país onde nasceu. O time que vai a campo hoje deve ter Hugo ou Gabriel Batista no gol, Isla, Bruno Viana ou Gustavo Henrique, William Arão e Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Diego, João Gomes e Arrascaeta. Lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. E só reforçando a informação, é Gabigol loiro de titular. Pode parecer bobagem, mas é que geralmente, quando ele está com o cabelo assim descolorido, costuma sair coisa boa. O Tolor esquece! Quando o Tolor esquece! Esquece! Bravo ali, esquece! E ele tuitou antes do jogo contra o Volta Redonda no último sábado, esquece, quando o Tolor esquece. Ele fez 2 gols e uma assistência. Então, assim, será que é esse o segredo, hein? Será que é esse o segredo? Se for, eu vou comprar água oxigenada, hein, Lofredo? Fica loiro, Cerezo, vai ficar tão bonito. Se for esse, eu já não tenho muito cabelo, mas de repente pode ser. Se for esse o segredo, hein? Cereto, tá tão certo quanto o sal grosso do Santos. Mas a barba é preta, hein? Ó, a barba... Porque uma época tava a barba branca também, né? Na final da Libertadores, acho que era barba preta e cabelo loiro. Enfim, gente, independente do cabelo e da barba, Gabigol
Ele tem apenas 11 gols em 10 jogos em 2021. Vive uma fase espetacular. E, Lofredo, me desculpa, um jogador com esses números jogando no futebol brasileiro não estaria mais jogando no futebol brasileiro, você não acha? Mas tem uma questão, viu, Ana? E é uma questão muito relevante para ele estar no futebol brasileiro. Ele não passou pelo controle de qualidade do futebol europeu. Ele esteve em 2 times na Europa, na Inter de Milão e no Benfica, e ele não só não conseguiu apresentar todo o futebol que a gente sabe que ele tem, como o comportamento dele foi mal visto pelos europeus. Então, assim, e a gente tende a aceitar muito mais do que os europeus. Ainda que seja mais fácil, obviamente, aceitar quando o jogador está dando um resultado como ele dá, que é um resultado sensacional. Ele é um jogador de exceção, ele é um jogador que já marcou a história, o nome dele na história do Flamengo, com gols na final da Libertadores de um modo heróico, com campeonatos brasileiros, então artilharia. Então, é um jogador já marcado e com futebol realmente que continua em altíssimo nível, e acho que, até por isso, que é um jogador que tem que estar na seleção brasileira. Ele é o melhor centroavante do Brasil em atividade, o melhor centroavante brasileiro em atividade no mundo. Mas essa questão da Europa é muito por isso. Bateu lá, não passou no controle de qualidade, não só na questão de desempenho no futebol, mas também na questão comportamental, a volta é bem difícil. Tem Gabigol, mas não tem 3 jogadores titulares, né? O Diego Alves segue de fora, Rodrigo Caio também e o Gerson também. Os 3 desfalques entre os titulares. O João Gomes deve seguir como titular, ele já foi na Libertadores na semana passada, deve seguir entre os titulares. Começou o jogo contra a LDU, acabou cansando no segundo tempo, o time todo cansou muito no segundo tempo, mas o João Gomes deve realmente ser o escolhido para o jogo de hoje, mas a grande dúvida está no gol. A missão ingrata de substituir Diego Alves. Quem será o escolhido? Gabriel Batista ou Hugo, Cereto? Pois é, e vocês conseguem explicar, Lofredo, você consegue explicar um pouco melhor essa história? Porque, assim, será que é só questão técnica? Tudo bem, o Hugo, quando entrou na última partida, quando o Diego Alves se machucou, o Hugo não passou confiança, né? Mas será que é só a questão técnica ou tem mais angu? Tem mais caroço nesse angu. Tem mais caroço nesse angu, meu caro Lofredo. Certamente não é só questão técnica, é questão comportamental também. E assim, na posição de goleiro, né, o goleiro tem que passar muita confiança para o treinador e para os seus companheiros. E eu acho que o Hugo não só em campo não está passando confiança, embora a gente saiba do potencial dele, foi goleiro de seleção na categoria de base, tem um porte muito bom para o desenvolvimento da carreira dele, tem a questão do jogo com os pés, que ele é limitado num tempo em que os goleiros já foram desenvolvidos na categoria de base para ter uma qualidade melhor nesse jogo com os pés, mas enfim, não é só questão técnica, é uma questão comportamental, ele não está passando segurança para os companheiros, para o treinador, e o comportamento dele fora de campo não é do mais adequado. Então, neste momento, talvez a oportunidade seja do Gabriel Batista. Porque é algo pra gente refletir, Ana, pelo seguinte, o Hugo tem, né? O Hugo é o primeiro que tem que refletir, né? O Neneca, né? O Hugo. Porque quando o Diego Alves estava naquela história do renova, não renova, e houve uma novela pro Diego Alves renovar com a equipe do Flamengo, muita gente dizia, até defendia que o Flamengo não precisa nesse momento do Diego Alves, não precisa mais do Diego Alves, porque o Hugo dá conta do recado. O Hugo é o futuro do Flamengo, é um goleiro que tem muita qualidade e tal. E agora, de repente, ele virou o 3º goleiro do Flamengo. Então é algo que a gente tem que começar a prestar atenção para saber o que de fato está acontecendo. O César, lembrando que ele se recupera de uma cirurgia no joelho, né? E 6 goleiros já substituíram o Diego Alves desde 2017. A gente tem, inclusive, números para mostrar como essa missão é muito ingrata mesmo, substituir o Diego Alves. Com o Diego Alves no gol, 149 gols sofridos em 168 jogos. São 68 jogos sem levar gol. Uma média de 0,89 de gols sofridos por jogo. E sem o Diego Alves, vamos ver como fica esse Flamengo. Já está aqui, 119 gols sofridos em 96 jogos, 26 jogos sem levar gol, média de 1,24 gols sofrido por jogo. Média de gols sofridos sobe em 40% sem o camisa 1. É que realmente, gente, a gente está falando de Diego Alves. Então é muita qualidade, realmente fica bem complicado substituir o goleiro.
E aí eu te faço a pergunta, Lofredo, tá faltando mais um goleiro de qualidade nesse elenco do Flamengo? Não, eu acho que é difícil você ter o goleiro reserva no mesmo nível do titular, tá? Poucas equipes do futebol brasileiro têm um goleiro reserva que você fala assim, olha, esse aí pode ser titular, pode tranquilamente ser titular da equipe. Então, e o Flamengo está desenvolvendo jovens goleiros na sua categoria de base para lá na frente assumirem a titularidade, já que o Diego Alves se encaminha para o final de carreira. Mas, se a gente for lembrar, o Hugo estava bem atrás dessa fila. Ele, no ano passado, teve a oportunidade, por conta daquela questão de todos os jogadores do Flamengo estarem com Covid, e aí ele agarrou a chance e foi permanecendo. Mas ele mostrou muitas deficiências também, além das qualidades. Ele mostrou que é um goleiro a ser desenvolvido ainda. Ele estava atrás na fila. Ele não estava atrás na fila à toa. Estava atrás talvez porque fosse o mais jovem também, mas também não só por isso. E porque estava em desenvolvimento ainda. E ele teve esse desenvolvimento e esse amadurecimento cobrado de uma forma muito dura, né? Ó, tem que ser você, vai ser você e vai lá. E talvez ele não estivesse pronto, estamos observando isso agora. Mas é difícil você ter um goleiro no mesmo nível que o seu goleiro titular no futebol brasileiro hoje em dia, para você ficar tranquilo e falar, ó, vai entrar o goleiro reserva e o titular pode ficar 3, 4, 5 partidas sem voltar, que o time está tranquilo. Não tem. Acho que no futebol brasileiro não tem. Falando um pouquinho mais também sobre o União La Calera, que joga num estádio com grama sintética, Cereto. A gente sabe que a grama sintética exige cuidado, adaptação, mas, poxa, acho que mais de 90% desses jogadores do Flamengo já jogaram, por exemplo, na Arena da Baixada. Então, não fica mais um dificultador. Você acredita que pode dificultar esse jogo do Flamengo? E já jogaram em Volta Redonda, que não tem grama sintética, mas o gramado é muito ruim. Já jogaram em Saquarema, que não tem grama sintética, mas o gramado é horroroso. Então, jogar em grama sintética, onde é um tapete, literalmente, né, um tapete nesse caso, aí é um espetáculo. E a grama sintética hoje, ela é muito parecida com a grama de verdade. Não é mais aquela grama sintética do campeonato que você vai jogar no futebol, como é que é? No Society, Campo Society. Não é. É muito parecida. Quem já teve a Arena da Baixada, a Arena do Corinthians é misturado entre grama sintética e grama natural. Tem uma no Palmeiras diferença também. Do Palmeiras é grama sintética, 100% grama sintética. Tem uma diferença, claro que tem uma diferença, mas não é suficiente para o Flamengo deixar de vencer a União La Calera, que